A paz do Senhor, igreja, tudo bem? Amém. Podeis assentar. É uma grande alegria estar com os irmãos. A convite do pastor Cláudio. Consegui achar no meio da agenda dele um dia para estar com ele. Nós estivemos juntos ontem à noite, hoje também durante o dia todo. E ele tem esse compromisso em Goiânia. Pastor, vá em paz, cumpra a sua missão lá, que aqui nós damos um jeito. Nós cumprimos aqui que a obra do Senhor não pode parar. A obra do Senhor não é de um homem só, mas de todo um corpo que está unido, reunido, para fazer a obra de Deus, para cumprir a grande comissão do Senhor. Então eu agradeço muito a oportunidade. Tem alguns rostos que eu conheço aqui já, alguns irmãos eu conheço, alguns estou conhecendo hoje. É uma grande alegria estar com os irmãos aqui reunidos e espero que nesse momento de compartilhar a palavra nós possamos sair aqui edificados, possamos crescer no conhecimento de Deus e tomar posse de tudo que Deus tem para nos dar nessa noite. Amém? Então, eu queria pedir para os irmãos, aqueles que estão com suas Bíblias ou seus celulares prontos para consultar a palavra, nós abrimos no texto de Atos, capítulo 5, versículo 1 ao 11. Vamos fazer uma leitura e a partir da leitura vamos pensar um pouco sobre esse evento. O evento que nós vamos ler hoje fala do primeiro pecado cometido na igreja primitiva, que foi registrado nas Escrituras Sagradas. Primeiro pecado. Então, nós vamos perceber aqui que nenhuma igreja cheia do Espírito Santo está imune à ação do diabo e não pode baixar a guarda. Temos que estar sempre com o coração diante de Deus, coração na mão diante de Deus, clamando, pedindo para que Ele possa nos renovar, nos guardar do mal e nos livrar de sermos instrumentos de Satanás também. Nós temos essa obrigação, como filho de Deus, de vigiar e orar. E a passagem de Atos 5 diz o seguinte, capítulo 5, versículo 1 até o versículo 11. Vamos lá. Entretanto, todos acharam? Antes de qualquer coisa, todos encontraram. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. O pessoal tá fera na Bíblia aqui, tá abrindo. E aqui atrás também tem, né? Eu tô achando, tô bobo demais hoje. Então, vamos lá. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas reteve uma parte do dinheiro. E Safira estava ciente disso. Levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então Pedro disse: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Não é verdade que, conservando a propriedade, seria sua? E depois de vendida, o dinheiro não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para os homens, mas para Deus. Ouvindo essas palavras, versículo 5, ouvindo essas palavras, Ananias caiu morto, e veio grande temor a todos os que souberam do que tinha acontecido. Levantando-se os moços, cobriram o corpo de Ananias e, levando-o para fora, o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, sem saber o que havia acontecido. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou: Diga-me, foi por esse valor que vocês venderam aquela terra? Ela respondeu: Sim, foi por esse valor. Então Pedro disse: Por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles levarão você também. No mesmo instante, ela caiu aos pés de Pedro e morreu. Entrando os moços, viram que ela estava morta. Levando-a, sepultaram-na ao lado do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos aqueles que ouviram falar desses acontecimentos. Então repita comigo: sobreveio à igreja grande temor
a toda a igreja. Meus irmãos, essa passagem aqui de Atos dos Apóstolos não está aqui na Bíblia por acaso. Tudo que nós vemos nas Escrituras Sagradas tem um propósito. Deus ele tem seus propósitos e tudo que está registrado aqui é para o nosso benefício, para nosso encorajamento, aprendizagem e também para a nossa advertência. Esse relato aqui de Atos, para nós entendermos melhor, é importante ver antes o contexto. Qual que era o contexto que a igreja primitiva estava vivendo naquele momento? Qual que era a fase que a igreja estava vivendo? Alguém sabe dizer? O próprio texto nos esclarece um pouco antes, no capítulo 4 de Atos, no versículo 32 até o 37. Eu quero ler com vocês. É importante entender o contexto. Sem um bom contexto, você não consegue julgar bem as questões, você não consegue compreender o que está acontecendo de fato. É importante nós entendermos o contexto das coisas, para termos discernimento de como agir e compreender o que está ocorrendo. Imagine um irmão que aqui temos alguns visitantes e acontece uma coisa dessa aqui no meio da reunião, alguém morre aqui na frente aqui do culto aqui, e o irmão acabou de chegar, não está entendendo nada, ele vai ficar assim sem entender nada, ele vai ficar assim perdido. Como assim? O cara chegou, morreu aqui do nada na igreja, que coisa louca é essa? Então nós precisamos o quê? Nosso Deus não é um Deus de confusão, é um Deus que nos dá orientação e instrução. E a própria palavra de Deus nos mostra aqui como é que era a comunidade cristã, como é que eles viviam naquela época da igreja primitiva, o início, os primórdios da igreja. Então vamos lá, Atos capítulo 4, versículo 32, para entendermos esse contexto. Olha o que diz aqui a Escritura. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ou seja, havia uma unidade entre eles, orgânica, coração e de alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição de Jesus Cristo, e em todos eles havia abundante graça. Não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e os depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a cada um conforme a sua necessidade. Versículo 36 diz: Então José, a quem os apóstolos chamavam de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, um levita natural de Chipre, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o depositou aos pés dos apóstolos. Então, qual que era o contexto da igreja naquele momento? É um contexto onde havia uma unidade praticamente inabalável, um coração e uma só alma, todos reunidos em torno da palavra de Deus, servindo uns aos outros em amor, compartilhando o evangelho, ministrando o evangelho, não apenas falando do evangelho, mas vivendo o evangelho com seus bens, com suas posses, dividindo uns com os outros em amor, por liberalidade, lembrando que o evangelho do Senhor Jesus Cristo não tem nada a ver com o comunismo, porque no comunismo você é obrigado a entregar suas coisas, o Estado toma as coisas de você, sem você querer, e no evangelho não. Você faz o bem, você ajuda o próximo, você estende a mão por causa do amor, por causa da liberdade que você tem em Deus e da confiança que você tem que Deus é o provedor, Ele que sustenta a sua vida na força do poder dele, e que nem só de pão viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o homem que está com Deus, o homem que tem uma vida intensa, que tem uma experiência de salvação, que tem uma experiência do poder de Deus agindo, operando, não apenas para salvar, não apenas para perdoar pecados, mas para sustentar a sua vida, ele é capaz de entregar até mesmo a sua casa. Se for necessário, num ambiente de necessidade, você tem aquela fé operosa, uma fé inabalável, uma confiança com base num testemunho. Eu testemunhei o poder de Deus, eu tenho testemunhado na minha vida, na vida dos meus irmãos, a graça de Deus sendo operosa, sendo abundante para suprir tudo o que nós precisamos para ser igreja do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Amém? Então Deus, ele tem a igreja do Senhor aqui,
ela tinha uma plenitude no Espírito, tinha uma intensidade, uma conquista da unidade na fé, que é o vínculo que nos une, é a unidade que nós temos em Cristo Jesus, mesmo havendo entre nós muitas pessoas diferentes, com culturas, com contextos diferentes, com dons e talentos, com visões de mundo diferentes, é possível uma unidade. E essa unidade é baseada no quê? Na palavra de Deus. Baseada no quê? Na voz do Espírito Santo. Então existia um momento, uma situação favorável à ação intensa de Deus no meio da igreja, onde eles eram realmente testemunhas íntegras, eles eram realmente pessoas que glorificavam a Deus com suas vidas. Esse era o contexto da igreja onde aconteceu o primeiro pecado. Está vendo, meus irmãos, que não são as circunstâncias, não é as situações desfavoráveis que levam o homem a pecar? Porque aqui nesse contexto não existia nada desfavorável. Tudo estava cooperando para o bem. O poder de Deus era abundante, a sabedoria dos apóstolos era suficiente para resolver os problemas, a igreja estava cheia do Espírito Santo, cheia de alegria, não tinha apego aos bens materiais, mas confiava em Deus, e foi nesse contexto onde Satanás entrou na vida de Ananias e Safira. Então isso já nos serve de advertência. Nós não podemos baixar a guarda. Se você está aqui no carnaval, eu imagino que você não está de guarda baixa. Você está vigilante. Você poderia estar descansando, poderia estar alguns aqui aproveitando para descansar, para passear, para viajar, e baixar a guarda. Mas não, você está aqui, e eu creio que você está aqui porque Deus te trouxe aqui. Para você ouvir uma palavra de exortação, de advertência, para saber o quê? Que nosso Deus é um Deus vivo. É um Deus de amor, mas é um Deus de misericórdia, de justiça também. E Ele não nega a sua justiça quando exerce o seu amor. Mas o seu amor e a sua justiça se manifestam conjuntamente quando Ele opera em nossas vidas. Amém? Então nós temos aqui um cenário. E qual que é o que levou esse casal que fazia parte da comunidade cristã a cometer esse pecado? Em primeiro lugar, qual foi o pecado que Ananias e Safira cometeu aqui ao disfarçar ou ocultar o verdadeiro valor do seu campo para ofertar aos apóstolos? Então nós percebemos no texto que existia uma operação envolvendo uma hipocrisia. Uma hipocrisia. O que é hipocrisia? Temos aqui separando uma definição. Diz o seguinte: hipocrisia significa simplesmente usar uma máscara, desempenhar um papel como ator. É uma dissimulação deliberada. A tentativa de fazer as pessoas acreditarem que somos mais espirituais do que na realidade o somos, com um propósito egoísta, ganancioso ou de autoengrandecimento. Então, o primeiro pecado que foi severamente disciplinado e punido por Deus na história da igreja foi o pecado da hipocrisia. Aí nós pensamos, mas será que Deus não foi muito drástico nessa disciplina, nessa punição? Vamos entender aqui então, hoje, se Deus realmente, o que Deus queria com essa ação contra Ananias e Safira. Nós entendemos também que essa hipocrisia nós lemos as Escrituras Sagradas, o próprio Jesus Cristo, ele, no livro de Mateus, capítulo 6, Mateus, capítulo 23, ele foi muito incisivo censurando os escribas e fariseus, por causa da hipocrisia deles. Eles fingiam que eram santos, eles não tinham um coração em Deus, e eram pesados na vida do povo, e queriam se vangloriar da sua posição de homens espirituais. Então, essa falsidade, essa falta de integridade foi duramente censurada, criticada por Jesus. Então, não é à toa, não foi assim uma coisa assim que do nada assim a igreja não sabia o que está acontecendo, não tinha consciência da importância de nós termos o quê? Para viver com Deus,
Nós não podemos ser igual a algumas religiões. Algumas religiões não exigem que você tenha um coração voltado para Deus. Por exemplo, o Islã, se você se converter ao Islã, para o Islã não interessa se no seu coração você acredita ou não no Alcorão. O que importa é que você faça, cumpra as regras, cumpra as orações diante do Alcorão, cumpra as suas obrigações morais, religiosas, perante o Alcorão externamente. Não interessa se você acredita ou não. Mas nós percebemos aqui que a mensagem do Evangelho, ela procura revelar ao mundo o mistério que estava oculto, é que Deus, ele se manifestou no meio do povo, dos homens, através de Jesus Cristo. Morreu por nós, para nos dar uma nova vida. Uma vida onde nós temos agora um coração restaurado. Um coração que agora quer agradar a Deus e que vive na luz. E que, diante do pecado, confessa o pecado. Diante de Deus e diante da própria igreja. Ou seja, eu não tenho parte com o pecado. E se eu pecar, eu vou me arrepender e abrir minha boca e falar, eu pequei mesmo. E eu não quero ficar em pecado. Eu quero andar na luz. Eu quero manter a comunhão com Deus e com a igreja. Então eu não vou ficar no pecado. Não tenho compromisso com o pecado. Por mais que eu peque de vez em quando. Por causa da minha natureza. Nós pensamos o quê? Que Deus criou um ambiente. Criou uma possibilidade de existir, sim, um povo que agora se reúne em torno da palavra de Deus e que vive de maneira íntegra, maneira completa, plena, por causa do poder do Espírito Santo, por causa da obra de Jesus. Nós podemos, sim, viver em comunhão genuína, uma vida que realmente reflete o poder de Deus e reflete o quê? O desejo de Deus de ter a comunhão com os homens. Então Deus tem um desejo, meu irmão, de ter uma comunhão com você. E nós não podemos nos enganar, porque nada está oculto para Deus. Diante de Deus, todos nós aqui estamos nus. Não temos nada para esconder. Ele vê tudo, sabe tudo e conhece tudo. Nada está longe dos olhos dele. E ele vai julgar todas as nossas motivações do nosso coração, não apenas nossas obras, mas também o peso das nossas palavras e a intenção do nosso coração vai ser julgado diante de Deus. E o texto aqui, vamos entender que no primeiro processo, a hipocrisia de Ananias e Safira, ela estava disfarçada. Vamos entender aqui? Voltando para Atos capítulo 5, versículo 1 e 2, diz o seguinte: entretanto, ou seja, tinha um contexto todo favorável, José Barnabé doou seus bens e entregou aos pés dos apóstolos, porém, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas reteve uma parte do dinheiro. E Safira estava ciente disso, ou seja, eles planejaram deliberadamente, eles calcularam, eles pensaram acerca disso, fizeram uma reunião entre o casal e decidiram conscientemente entregar aos pés dos apóstolos apenas uma parte, dizendo que era tudo. Mas por quê? Por que eles fizeram isso? O versículo 2 diz o seguinte, o versículo 3, ou melhor, o versículo 1 e 2 diz que essa hipocrisia estava bem escondida. O que ela revela aqui nesse momento? Uma obediência parcial. Não é isso? Eles não eram obrigados a entregar os bens, mas eles perceberam que naquele ambiente, naquela atmosfera de fé, naquele ambiente de adoração da igreja primitiva, os homens tinham uma fé operosa para entregar os seus bens. Eles não tinham apego aos bens materiais. E eram essas pessoas que não tinham apego aos bens materiais que se destacavam na igreja, cresciam na igreja. Olha, isso aqui é homem de fé mesmo, entregou a casa dele. Ninguém obrigou, ninguém pediu, ele foi lá e entregou. Não teve nenhuma barganha, não teve nenhuma chantagem, não teve nenhuma assim, Deus vai entrar, você entra com a fé que Deus vai entrar com a bênção. Não tem nada dessa negociação com Deus. Eles simplesmente perceberam o quê? Que havia necessidade, não sei qual que era. Tinha muitos irmãos que eram pobres, muitos irmãos que eram necessitados, e eles... Eu vou resolver esse problema. Eu tenho um imóvel, eu tenho 2 imóveis, eu tenho 3 carros. Eu vou dar aqui um para ajudar a acabar com essa necessidade. Diz o texto que por causa dessa coração liberal, generoso, não existia ninguém com necessidade no meio da igreja. Então Deus criou um novo ambiente de fé, um novo culto, um novo ambiente de culto, onde ninguém tinha necessidade. Ninguém tinha falta de nada. Não tinha falta da presença de Deus, não tinha falta do poder de Deus, não tinha falta da provisão de Deus. Tudo estava suprido naquele ambiente de fé. Amém? Então eles perceberam que para você conseguir agora, nessa nova
realidade, nessa forma de cultuar a Deus, então aqueles que vão se destacar são aqueles que estão desapegados aos bens materiais. Esses vão crescer diante de Deus e diante da comunidade de fé. E o que eles fizeram? Olha, eu não quero perder o bonde, né? Eu quero aproveitar essa onda aqui, não quero ficar para trás. Então eles entregaram só uma parte. Por que eles entregaram uma parte? Porque o coração deles não era reto diante de Deus. Eles não confiavam em Deus. Eles fizeram isso com motivos egoístas, com motivos interesseiros, para se promoverem. Então o que é? A obediência parcial, irmãos, ela significa o quê para Deus? Desobediência. Obediência parcial para Deus é desobediência. E a obediência total para Deus é a adoração. A obediência total a Deus, você entregar todo o seu coração, com todo o seu entendimento, todas as suas forças, para Deus, isso é um ato genuíno de adoração. Por isso que Deus está falando que eu quero obediência e não sacrifício. Eu quero misericórdia. Deus espera de nós misericórdia e obediência. Ele quer que você obedeça isso. Se você quiser agradar a Deus, obedeça a Ele. Obedeça a sua palavra. Cumpra os seus compromissos com Deus, com um coração, com um coração cheio de fé. E se você não tem fé, peça a Deus que Ele vai te dar mais fé. Peça a Deus que Ele vai dar sabedoria para você resolver essa situação complicada que é você aprender a administrar os bens que Ele entrega nas suas mãos e aprender a cuidar da sua casa, que também é a sua responsabilidade, cuidar do seu lar, cuidar dos seus filhos, cuidar da sua esposa e vice-versa. Então peça a Deus. Então essa hipocrisia, ela começou com um disfarce. E aparentemente é um disfarce perfeito. Mas a igreja primitiva naquela época, ela exercia e praticava um amor genuíno. Ela vivia debaixo de uma fé operosa e ela testificava do poder de Deus de maneira intensa, de forma que nada faltava para eles. Ora, se diante dessas testemunhas do poder de Deus, da graça de Deus, da provisão do Senhor, eles mesmo assim não creram que Deus poderia suprir todas as coisas. Eles fizeram uma barganha de esconder. Mas isso não foi ignorado pelos apóstolos. O apóstolo Pedro percebeu. Então esse disfarce caiu por terra. É um disfarce, mas eu vou contar para vocês. Só Deus que poderia desmascarar esse disfarce. Concorda? Se alguém chegar aqui para dar aqui, eu tenho uma fazenda aqui, eu vou dar metade do valor dela, ou o valor inteiro, ninguém ia saber quanto é que vale aquela terra de fato. Só se fosse investigar, mas por que você ia investigar isso? O cara está dando a fortuna. Por que você vai ficar investigando a origem dessa fortuna? Deixa o cara dar a verdade de Deus, né? Assim, faz, de Deus. Eu quero chegar aqui, oferta aqui um valor grande vulto, amém, glória a Deus, é Deus. Mas o que nós queremos deixar claro aqui, que nesse início da igreja primitiva, era muito forte na consciência da igreja, que Deus que sustentava a igreja, era Deus que sustentava o seu povo, Deus não precisava do dinheiro de ninguém, quem estava precisando do dinheiro e dos bens eram os pobres e necessitados. Deus não precisa do dinheiro de ímpio, Deus não precisa de dinheiro de esmola nossa, não. Quem precisa somos nós. Quem precisa são nossas necessidades que precisa. Ele não precisa, ele que sustenta a obra dele. Ficou muito claro isso. Deus sustenta a sua obra. Deus sustenta os seus filhos. Ele provê o necessário para nós possamos caminhar tranquilo, em paz, sabendo que ele é o nosso Pai. O conceito de pai na Bíblia talvez seja um pouco diferente do conceito de pai que nós temos hoje. Porque o conceito de pai hoje, infelizmente, é um conceito de alguém ausente. Em muitos lugares, muitas pessoas não tiveram um pai presente, não tiveram um pai provedor. Mas o conceito de pai na Bíblia é um pai que provê as coisas, que sustenta, que dá segurança. Esse é o conceito de pai que nós temos nas Escrituras. Um pai que dá direção, que dá significado para a sua vida, que dá direção para o alvo para você viver. Esse é o conceito de pai que provê todas as coisas, tanto espirituais quanto materiais. Então, meus irmãos, nós percebemos aqui que Ananias e Safira foram seduzidos de alguma maneira
e não foram íntegros nas suas motivações. E Deus expôs esse pecado. Então a reflexão que nós podemos fazer nessa questão da hipocrisia disfarçada eu posso fazer uma pergunta para a igreja. Como que Deus avaliaria a sua relação com os bens que Ele entregou nas suas mãos? Aquilo que Deus entregou nas suas mãos, de que maneira você tem ofertado? Como é que tem sido a sua generosidade diante dos bens que Deus entregou nas suas mãos? Tem sido íntegro a sua maneira de agir com os seus bens? Você tem procurado fazer as coisas com fé, com confiança em Deus, ou apenas para fazer uma média para os outros, para o pastor, para não sei quem, para fazer bonito, para ficar bonito na foto? Nós temos então que refletir sobre isso, porque Deus, Ele nos concede bens, sim, mas nós somos mordomos, nós somos dispenseiros da graça dEle, dos bens que Ele nos entregou, e nós vamos prestar conta da maneira que nós temos usado os bens que Ele nos concedeu. Amém? Então, meus irmãos, o primeiro ponto, a hipocrisia era mascarada, e ela foi, então, desmascarada. E Atos 5, do versículo 3 ao 6, diz o seguinte: Então Pedro disse: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Não é verdade que, conservando a propriedade, seria sua, e depois de vendida, o dinheiro não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para os homens, mas para Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu morto. Sobreveio grande temor a todos os que souberam o que tinha acontecido. Então, meus irmãos, olha a complicação. Quando você está numa igreja onde está cheio de gente, cheio do Espírito Santo, dificilmente o pecado seu vai ficar oculto. Deus vai revelar. E o motivo de revelar, por incrível que pareça, não é para te humilhar somente, para você ficar com vergonha, passar vergonha, não. Deus, Ele expõe o seu pecado, geralmente, para te disciplinar, para gerar temor, para saber que nada está oculto diante de Deus, para saber que Deus, o povo de Deus tem que andar na verdade, na luz, e não nas trevas, nem na dissimulação. Então, no ambiente profético, no ambiente onde existe oração, existe temor de Deus, existe a busca da palavra, existe um ambiente de comunhão, perseverança na sã doutrina, o pecado não tem muito espaço, ele fica sufocado. O pecado ele começa a ser encurralado e não tem muito por onde permanecer, ele vai ter que sair. E foi isso que aconteceu aqui, foi desmascarado. Então, esse problema de Ananias e Safira, que revelava o quê? Um egoísmo, uma ganância, foi o que? Desvelado ou desvendado pelo próprio apóstolo Pedro, que é o que atribuiu a mentira como uma responsabilidade de Ananias, ou seja, Ananias que orquestrou o negócio. Ananias, foi você que fez. E você não tem desculpa, porque você sabe que é errado, você não está enganando homens, está enganando Deus, e é gravíssimo o que você fez. É gravíssimo o que você fez. E ele não deu oportunidade para Ananias se arrepender. Pecados contra o Espírito Santo tem pecados, meu irmão. O apóstolo João falou, tem pecados que são para a morte. Tem níveis de pecado na Bíblia, todos são pecadores. O pecado, menor que seja, ele para Deus é uma rebelião, gera morte. Mas as consequências são diferentes. Uma coisa é você fazer uma fofoca, outra coisa é você bater no irmão. Não é assim? Uma coisa é você ser negligente com suas obrigações, outra coisa é você prejudicar alguém, ou trazer um prejuízo financeiro para alguém, ou você adulterar com a mulher do seu próximo. Tem gravidades, tem níveis de pecados. E alguns pecados, nós percebemos aqui, que o pecado contra o Espírito Santo, geralmente é um pecado que não tem perdão. Então, poderia fazer o seguinte, olha, Deus poderia muito bem, deixar esse Ananias viver aqui até ficar velhinho, mas ele vai pedir, eu não vou perdoar ele. Ele fala, não, você vai agora sofrer as consequências imediatamente do seu pecado. Porque Deus concedeu a Pedro um dom. Irmãos, hoje nós precisamos de muitos dons.
Mas talvez o dom que nós mais precisamos hoje na igreja do Senhor Jesus Cristo se chama discernimento. Nós precisamos discernir e entender a motivação, os propósitos, as causas das coisas que acontecem ao nosso redor. Sem discernimento, o povo não vai conseguir, a igreja do Senhor não vai conseguir chegar onde tem que chegar. Nós precisamos de discernimento. Precisamos também de poder, operação de milagres, maravilhas, dons de cura, pessoas se convertendo, mas nós precisamos muito, meus irmãos, esses dias, de discernimento, de sabedoria de Deus. Nós temos que reclamar, nos conceda esses dons, para nós mantermos o quê? A integridade da igreja. A igreja não pode ficar sendo um covil de ladrões, de bandidos, de hipócritas, de homens falsos. Por mais que tenham pessoas assim, mas não pode ser a regra, tem que ser a exceção. Aqui na igreja primitiva, aqui em Atos, nós percebemos que a questão da hipocrisia até então não existia. Não existia nenhum traço de hipocrisia no meio dos discípulos. Todos viviam em comunhão, todos viviam na luz, eles viviam com Jesus e creem em Jesus, viviam o poder de Deus de maneira poderosa, agindo no meio do povo e conquistando os corações e caindo na graça do povo, não era assim? Mas nós precisamos, então, ver essa situação da hipocrisia como uma advertência. Por quê? Um coração repleto do Espírito Santo, como já disse no início, ele pode, sim, ficar cheio de Satanás. Não aconteceu isso com Pedro? No mesmo ato que ele reconheceu que Jesus Cristo era o Filho de Deus, Filho do Deus vivo, alguns versículos após, ele foi usado por Satanás para tentar dissuadir Jesus de morrer na cruz. Então nós somos muito vulneráveis, nós somos vulneráveis. E como é que você resiste a Satanás? Como é que você impede de ser um instrumento nas mãos de Satanás? Perseverando na fé, renovando o seu coração em Deus, tendo uma vida íntegra diante de Deus, a sua palavra. Se você fizer isso, você resiste o diabo com a palavra de Deus, um coração que é o escudo da fé, e você vai ver ele fugindo de você, e não vai dar espaço na sua vida para você ser influenciado por ele para destruir a obra de Deus, destruir o ambiente de amor e de comunhão. Então nós temos que ter essa situação de Ananias e Safira, que eram o quê? Eles eram crentes, meus irmãos. Ananias e Safira, eles não eram ímpios. Eles não eram pagãos, nem gentios. Eles participavam da comunidade dos crentes. Isso leva-nos a pensar. Por mais que a salvação é uma obra de Deus em nossas vidas, mas enquanto nós estivermos aqui na terra, enquanto Jesus Cristo não voltar para restaurar todas as coisas, nós estamos sujeitos e vulneráveis à ação do diabo também. Nós temos que vigiar. Nós temos que orar. Amém? Quantos aqui estão entendendo? Levanta a mão. Eu não estou sendo muito rápido, não estou sendo apressado aqui na hora de falar, mas eu quero deixar bem claro que essa hipocrisia, ela foi condenada, desmascarada pelo próprio Deus. Irmãos, hipocrisia é uma coisa que talvez só Deus consegue realmente resolver esse problema. Porque é algo dissimulado. É um pecado que é difícil você ver. É igual o pecado de inveja, por exemplo. Difícil você condenar o irmão a ficar no banco porque ele foi invejoso, né? Não é difícil? Você viu alguém já que foi para o banco por causa de inveja? Eu nunca vi. Mas não é comum isso na igreja? A inveja? O egoísmo também não é comum? O egoísmo é mais fácil você ver. Mas alguns pecados, meus irmãos, que para o ser humano passa batido, a gente releva, a gente acontece, coitado, é um irmão novo na fé, ele está numa fase difícil, vamos relevar o que ele está fazendo. Mas para Deus, Deus não releva. Deus não releva alguns pecados, ele trata com seriedade o pecado. Então, nós temos que aprender nessa situação a não sermos usados por Satanás, mas temos que estar sempre debaixo de Deus. E como é que você impede isso, de ser usado por Satanás? É estar com o coração sempre alerta, o coração sempre pronto. Deus, eu não tenho o direito de ter autoconfiança. Eu não posso achar, porque lá atrás eu fiz a obra de Deus, eu fiz, acontecia, eu doei, eu me servi, Deus me usou demais. Você não tem esse direito, meu irmão, de usar o seu passado para justificar a sua negligência e a sua falta de vigilância em relação a Deus. Enquanto você estiver vivo aqui na terra,
Enquanto você tiver fôlego no seu pulmão, você tem que aprender a orar, a vigiar e a buscar Deus com alegria, com fé, e sabendo que Deus renova todos os dias a nossa vida. Se você buscar Deus todos os dias, Deus, eu preciso do Senhor. Para quê? Para viver minha vida, para pagar minhas contas, para conseguir continuar orando, para continuar lendo a tua palavra com alegria e com expectativa que o Senhor fale comigo. Deus, eu preciso da tua graça todos os dias. Se você pedir para Deus todos os dias a graça dele, pedir para Deus todos os dias a sabedoria dele, pedir para que todos os dias ele te enche com o Espírito Santo, sabe o que vai acontecer? Todos os dias, até que você morra, ele vai te encher da presença dele. Porque ele é poderoso, a palavra dele é fiel. Se você buscar Deus, como diz João, se você pedir a Deus conforme a vontade de Jesus, de Cristo, ele sempre vai te conceder o que você pedir conforme a vontade dele, sempre. Assim como o céu vai brilhar sempre até acabar, Deus vai te ajudar sempre, todos os dias ele vai te ajudar. Se você buscar ele todo dia, ele vai te sustentar com a sua graça. E você vai perceber que nada vai faltar para você de verdade. Não só por testemunho de terceiros, não só porque o Salmo 23 está dizendo, mas porque eu sou uma testemunha viva da provisão de Deus na minha caminhada de fé. Todo santo dia eu vejo ele me sustentando, me ajudando, me agraciando, de maneira que eu possa ter alegria e a confiança, a certeza de que nosso Deus é um Deus vivo, é um Deus que estende a mão em favor do seu povo, é um Deus que ele sim tem interesse que o seu povo seja mais que vencedor. Deus, irmãos, tem mais interesse no seu sucesso do que você. Sucesso que eu falo na sua santidade, no seu êxito, para você cumprir sua vocação. Deus é o maior interessado que você dê certo na obra dele. Não é você, não é sua mãe, não é sua avó, é o próprio Deus. Então, quando nós buscamos a Deus e deixamos Deus ser Deus em nossa vida, você vai ver coisas poderosas acontecer todos os dias. Todos os dias você vai poder ver o milagre acontecendo, ao ponto de você começar a achar que o milagre é algo normal. É isso que tem que acontecer na vida do cristão. O milagre tem que ser a parte do dia a dia do cristão. Não é assim? O milagre não pode ser uma coisa assim esporádica. Na vida da igreja primitiva, que eles eram cheios do Espírito Santo, vocês viram que o milagre é constante. Vários tipos de milagres, de provisão, de ação direta de Deus. E nós podemos buscar isso. A palavra de Deus nos mostra o livro de Atos como um modelo. O livro de Atos, meu irmão, é um modelo normativo para a igreja de hoje. O que aconteceu em Atos dos Apóstolos é o que Deus espera que aconteça hoje nas igrejas, em maior ou menor grau, de acordo com as necessidades do momento. Ele quer estar presente, para que toda a igreja saiba que aqui quem é o Senhor dessa igreja aqui. Não é o pastor Caio, não é o irmão Elton, não é o Hannah. O Senhor dessa igreja é o Senhor dos exércitos. O leão da tribo de Judá. É ele que sustenta o seu povo. E esse povo vive feliz, confiando em Deus, sabendo que pode caminhar e ousar mais, pode sonhar com coisas maiores, pode crer em coisas impossíveis, que Deus traz à existência na força do poder dele. Amém? Por fim, nós temos aqui, continuando nossa caminhada, já chegando do meio para o fim, a hipocrisia, então, depois de desmascarada, ou seja, Pedro confronta Ananias. Ela é condenada, a hipocrisia é condenada. Então, Atos 5, do versículo 7 ao 10, continua dizendo o seguinte: quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, sem saber o que tinha acontecido. Então, dirigindo-se a ela, perguntou: diga-me, foi por esse valor que vocês venderam aquela terra? Ela respondeu: sim, foi por esse valor. Olha, meus irmãos, que Pedro não deu oportunidade para Ananias, mas para Safira ele deu. Ela podia muito bem ter confessado: não, realmente eu pensei isso com meu marido, mas não é certo, eu vou confessar aqui agora, eu vou falar a real aqui. Deus deu uma chance, Pedro deu uma chance para Safira. Para Ananias não deu, porque ele que planejou tudo, ele foi o autor intelectual do pecado. E ela não, mesmo assim, pisou o pé, falou: não, foi esse o preço mesmo.
mentiu na cara dura. E Pedro então diz: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés do que sepultaram seu marido, e eles levarão você também. No mesmo instante, ela caiu aos pés de Pedro e morreu. Entrando os moços, viram que ela estava morta, levantando-a, sepultaram ao lado do seu marido. Irmãos, aqui tem uma advertência para os casais. Os casais que pecam juntos, morrem juntos. São disciplinados juntos. Sofrem as consequências juntos. Não podemos fazer vista grossa. Você tem que prestar conta diante de Deus. Pedro aqui, ele tratou de Ananias e de Safira, individualmente. Ele não condenou Safira de tabela. Ele confrontou Safira. E ela continuou em pecado, ocultou o pecado do marido. Hoje nós temos, às vezes, tem essa tentação de que você queira ocultar o pecado do seu cônjuge, para não ficar mal na foto na igreja, para não perder uma oportunidade de ser um líder, ou alguma coisa parecida, para você não passar vergonha, de novo, esse problema aqui, eu e meu marido, não quero expor isso de novo, vai ser muito desgastante, vamos ocultar esse negócio aqui. Irmão, nós não podemos fazer assim, porque de Deus você não esconde nada, e Deus não se deixa zombar. Você vai ter que prestar contas. As consequências vão chegar. As consequências chegam do pecado, da mentira. Não podemos, de forma nenhuma, agir assim. Nós temos que ter humildade, meus irmãos. Os casais, o Filho de Deus tem que ter humildade. Saber o seguinte: olha, eu sou muito mais pecador do que você acha que eu sou. E não eu sou muito mais santo do que você acha que eu sou. Nós temos que ter essa consciência do pecado. E que se Deus mostrar aqui para nós aqui, eu falei para os jovens de manhã, o que você pensou, só o que você pensou nos últimos 24 horas, colocar aqui na tela. Quem tem coragem de mostrar aqui? Eu vou deixar aqui, tudo que eu pensei nas últimas 24 horas, vou deixar exposto para todo mundo ver. Alguém aqui tem coragem? Não tem. Mas todo mundo aqui é crente, não é? A maioria dos irmãos estão aqui são batizados, tem Jesus, crê em Deus, mas ninguém tem coragem de mostrar aqui na tela o que pensou nas últimas 24 horas. Porque nós somos pecadores, meus irmãos. Somos pecadores, mas redimidos pelo sangue do Cordeiro. E quando Deus olha para nós, e graças a Deus, Ele não vê nós como nós somos, mas Ele vê o sangue precioso de Jesus, que foi derramado em nosso favor. Então Ele vê o próprio Filho de Jesus, o próprio Filho dele em nossas vidas. E nós somos justificados em Cristo Jesus, nós somos justificados diante de Deus, declarados santos, declarados sem culpa, por causa da obra de Jesus, não por causa das nossas obras. Amém? Então, meus irmãos, continuando aqui, essa hipocrisia foi condenada de maneira dura, de maneira a deixar claro que o pai da mentira é o diabo, é Satanás. João 8,44. E os filhos de Deus, o que deixa claro aqui, que o Espírito Santo quer que os filhos de Deus sejam marcados, caracterizados por falar a verdade e viver a verdade em amor. Deus, ele faz questão que o seu povo viva na verdade, ande na verdade, fale a verdade e lute em prol da verdade. Amém? Então Deus, ele faz questão que exista nesse ambiente de comunhão. Qual que é a base da comunhão da igreja? É o amor? Não. A base da comunhão da igreja é a verdade. Se tem algo que tem que nos unir, irmãos, é a verdade do amor de Deus por nós, da obra de Cristo por nós, da mensagem de boas novas do Evangelho que foi pregada pelos profetas e pelos apóstolos. Isso sim que tem que nos unir, a verdade em torno da palavra, que gera o amor, que gera a unidade, que gera um coração onde você tem confiança para confessar seus pecados, sabendo que ninguém vai tacar pedra em você, porque todos os que estão com você também sabem que são pecadores e agem com misericórdia, assim como Deus teve misericórdia de todos eles. Essa é a base da nossa comunhão, é a verdade e uma vida de perdão. Se porventura nós hoje temos comunhão com Deus e somos filhos de Deus e não há mais condenação contra nossas vidas e nós recebemos a vida eterna, foi porque Ele, no seu infinito amor, nos perdoou dos nossos pecados. Então a base,
O que marca, o que tem que marcar a vida do cristão é um coração perdoador. É um coração perdoador. E hoje, meus irmãos, infelizmente, tem muitas pessoas que não têm um coração disposto a perdoar. Que pagam para fazer terapia 10 sessões para liberar perdão. E não libera. E tem que vir um milagreiro aqui, um profeta ou apóstolo, para falar o óbvio para ele liberar o perdão. Que se não perdoa. Que amor é esse, meu irmão? Que fé que é essa? Que cristianismo que é esse? Você precisa ficar fazendo de difícil para pedir perdão? Lembre, meus irmãos, que Estevão, quando estava sendo apedrejado, já estava perdoando aqueles que estavam apedrejados. Aquele ato de ser apedrejado, ele estava perdoando os seus acusadores, seus inimigos, no mesmo ato do apedrejamento. Enquanto estava morrendo, ele perdoou os seus inimigos. No ato, ele não fez terapia, ele não tem que fazer psicanálise, ele não tem que fazer 10 aconselhamentos pastorais para fazer o que é óbvio. Eu perdoo meu irmão, meu inimigo, porque Jesus me perdoou. Eu era inimigo de Deus e ele veio ao meu encontro e me perdoou. Quem sou eu para não perdoar meu inimigo? Quem sou eu? Eu não tenho esse direito de não perdoar, eu tenho que perdoar. Porque se eu não perdoar, que diz a oração do Pai Nosso, se nós não perdoarmos nossos inimigos, aqueles que nos têm ofendido, Deus não tem parte com a gente. Deus não ouve suas orações. A sua fé é hipócrita. E o seu amor é fingido. Nós precisamos aprender a perdoar. Amém? Então, finalizando aqui, meus irmãos. Então, a hipocrisia, em sua ação, ela é mascarada, depois desmascarada, condenada e, por fim, ela é derrotada. Amém? Pelo poder de Deus. É Deus que vence o pecado, meu irmão. Não é só capacidade de organização, não é só honestidade, não é seu talento natural, não é a quantidade de dons de Deus, é o próprio Deus que condena o pecado, que dizima o pecado, que fulmina o pecado no poder dele, no poder do Espírito Santo. Amém? E o texto aqui em Atos 5:11 diz, para nós finalizarmos: e sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos aqueles que ouviram falar desses acontecimentos. Não, o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Se você se esquecer que tudo que você faz, você tem que lembrar e tem que ter um temor a Deus. Esse temor não é somente um medo de Deus, medo do juízo, mas é uma contemplação reverente. Temer a Deus significa temer a grandeza dele, o poder dele, mas também ter uma reverência dele, você contemplar, se alegrar com ele, se desfrutar da beleza dele e querer, olha, eu quero estar perto de Deus por aquilo que ele é. Eu quero andar com Deus, eu quero me desviar do mal. Não para deixar de ir para o inferno, mas porque eu quero ter uma relação íntima com meu Deus. Eu desvio do mal porque eu quero estar perto de Deus, porque eu sei que ele tem muito para me dar. Ele é infinito em sabedoria, infinito em poder, infinito em provisão. E eu não quero estar longe desse Deus. Por isso que eu quero que Ele me livre do mal. Amém? Meus irmãos, que Deus nos livre do mal nessa noite. Que Ele possa nos ajudar. Que todas as tentativas satânicas de destruir ou de minar a eficácia do testemunho da igreja, por meio do engano, seja frustrada por Deus. E se Ele precisar disciplinar seu povo, não fique assustado, porque como diz Hebreus capítulo 10, versículo 30 e 31, e com isso eu quero encerrar. Vamos lá, Hebreus 12, do 29 e 28, perdão. O que diz aqui o texto? Por isso, meus irmãos, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Amém? Nós temos que andar diante de Deus com temor. Deus, Ele nos ama sim, Ele nos resgatou sim, mas Ele é um Deus justo e não deixa o nome dEle ser zombado, não deixa ser enganado. Amém? Vamos ficar de pé. Eu não queria que essa palavra fosse dura para os irmãos. Eu sei que aqui tem alguns convidados, essa palavra aqui são os de casa, essa palavra é para mim, é para aqueles que estão com o coração em Deus
não com aqueles que estão distantes, não aqueles que estão, Pai, se reconciliando com Deus, porque Deus é um Deus de misericórdia, Ele nos resgata do nosso sofrimento, nossa dor, e Ele sempre estende a mão em nosso favor, porque Ele é misericordioso. Mas aqueles que estão em Deus, que têm uma responsabilidade, que são o povo de Deus, que são líderes, Deus, não podemos baixar a guarda, nós precisamos buscá-lo de todo o coração, mas buscar Ele com excelência, com alegria, com um coração íntegro. Como Ele diz para Abrão: Abrão, anda na minha presença e seja perfeito, seja íntegro, seja um só, um homem de uma só palavra, não de duas, não seja dissimulado. Amém? Que Deus possa nos ajudar, que nós não venhamos, como igreja de Senhor Jesus Cristo, aqui no Brasil, aqui em Anápolis, ser influenciado pelo espírito dessa época. O espírito do Brasil é um espírito dissimulado, meus irmãos. O brasileiro é dissimulado. A história fala isso, a literatura fala isso, as nossas relações diárias falam que nós somos um povo que tem uma tendência a sermos dissimulados. Isso desagrada a Deus. Não é parte, Deus não tem parte com a dissimulação, com o engano, com a hipocrisia. Deus quer um povo que seja franco, um povo que seja simples na sua vivência, né? Ter uma vida na simplicidade, mas com honestidade, para confessar o pecado, para reconhecer os seus pecados. Que Deus possa nos ajudar, meus irmãos. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai Celestial, se você está aqui nesse momento, coloque a mão no seu coração e deixe que essa palavra, que não é minha, mas a palavra de Deus, possa penetrar no fundo do seu coração, e que se houver alguma indício, alguma memória de que a sua vida com Deus na igreja tem sido marcada por algum tipo de dissimulação, de hipocrisia, você possa deixar aqui aos pés de Jesus, da cruz de Cristo, aos pés da igreja, aos pés do povo de Deus, e se arrependa do seu pecado. Nós estamos aqui para trazer o quê? Um povo que seja santo, que seja preparado para viver em boas obras, em obras de justiça. Por isso, nesse momento, coloque diante de Deus, confesse seu pecado, renove seu coração em Deus agora, e deixa Ele fazer a obra completa na sua vida, que você possa experimentar o melhor que Ele tem para você nesse momento, em nome de Jesus. Senhor Deus, nosso Pai, nós estamos aqui, Pai, nos prostramos diante do Senhor. Queremos, Pai, reconhecer, Pai, que nós não somos melhores do que Ananias e Safira, não somos, Pai, merecedores da Tua graça, não somos merecedores, Pai, do Teu amor, Deus, e mesmo assim, Pai, nós reconhecemos, Pai, que mesmo em pecado, mesmo, Pai, sermos distantes do Senhor, inconstantes nos nossos caminhos, o Senhor tem nos alcançado, a Tua graça tem nos sustentado, o Senhor tem nos dado uma nova oportunidade de vivermos como filhos de Deus. Por isso, Pai, nós rogamos ao Senhor, Pai, que o Senhor venha ter misericórdia de nós, livra-nos de viver uma vida de hipocrisia, livra-nos de viver uma vida, Pai, sem integridade, de simulação, de ganância, livra-nos de ter um coração, Pai, dividido, um coração, Pai, que obedece pela metade. Não, Deus, nós queremos, Pai, te obedecer de todo o nosso coração. Por isso, desperta, Senhor, nosso coração para te servir. Renova a nossa fé, Deus, nos purifica nossos pecados, Pai, e nos dê uma vida, Pai, onde nós possamos desfrutar da liberdade do Espírito, Pai, para fazer a obra de Deus, com o poder de Deus, confiando na Tua provisão e no Teu cuidado por nós. Nós te clamamos essa noite, pedimos, Pai, abençoa a Tua igreja, Deus. Abençoa os Teus filhos nesse momento, Pai. Guarda a vida do pastor Cláudio, Deus. Guarda cada um dos presbíteros, dos levitas, Senhor. Os homens que estão aqui de fé, as mulheres de oração, Deus. As crianças, os convidados que estão aqui, os visitantes, Senhor. Pai, rogamos, Pai, estende a Tua mão em nosso favor, não contra nós, Pai. E se porventura, Pai, nosso coração está duro, e um coração, Pai, obstinado, Pai, nos disciplina não para a morte, mas para nos redimir, para nos restaurar, para que nós possamos ser mais parecidos com Jesus. Nós clamamos a Ti, Espírito Santo, Senhor, venha operar uma vida, uma obra, Deus, completa em nossas vidas, Senhor, e possamos, Pai, ser luz desse mundo, Pai, sal da terra, Pai, e o povo santo de Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Eu agradeço a atenção de todos vocês, espero que vocês possam ruminar essa palavra no seu dia a dia, na sua casa, amanhã. Leia o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, capítulo 4, leia Mateus 23, leia Mateus capítulo 6, leia Hebreus 12, leia Hebreus 10, e nós temos essa visão mais completa como é que Deus opera no meio do seu povo para disciplinar, para encorajar, para nos ensinar a ser um povo santo, separado para Ele. Amém? Obrigado pela atenção.